Eu sou Luana Mendes, sou fisioterapeuta, especialista em DTM e dor orofacial e sou doutoranda do grupo DTM Cefaleia e vim aqui para começar o quarto passo do nosso evento e vou conversar um pouco com vocês sobre como você pode lidar com a sua dor e que estratégias você pode adotar para o manejo dela. Eu começo essa nossa conversa perguntando se você acha que é normal sentir dor. Essa pergunta ela foi feita durante o nosso formulário de inscrição para o evento e tivemos como resposta que 94,7% dos inscritos no evento de hoje acreditam que não é normal sentir dor. E eu vim aqui para dizer que sim, é normal sentir dor. A dor funciona como um sistema de alarme no nosso corpo. Ela funciona como se fosse um sistema de alarme contra incêndio, contra invasão, e vai avisar quando o nosso corpo está correndo algum risco ou quando ele não está funcionando da maneira como ele deveria. Então, a principal função da dor é avisar que seu corpo está em risco para que você possa tomar uma atitude e corrigir aquilo que está causando esse problema. Esse sistema de alarme ele é acionado, por exemplo, quando a gente pisa no prego, quando a gente coloca a mão numa superfície quente, acaba se queimando, então ele é ativado. Ele é ativado exatamente para evitar que a gente continue sentindo dor ou que aumente essa lesão. E esse sistema de alarme ele só é ativado porque o nosso corpo possui uma série de sensores espalhados ao longo dele, e esses sensores são responsáveis por captar as informações tanto internas como externas, para que elas possam ser transmitidas e interpretadas. A gente tem vários tipos de sensores no nosso corpo, mas 3 são mais prevalentes. Nós temos sensores do tipo mecânico, que são acionados, por exemplo, quando a gente pisa no prego, quando eu recebo uma martelada no dedo, e também está relacionado a algumas dores musculares e articulares. Nós também temos sensores do tipo térmico, que são os que são responsáveis, por exemplo, a gente sentir as mudanças de temperatura ao decorrer do dia, sentir quando um dia está mais agradável, quando ele está mais quente, e também são esses tipos de sensores que vão fazer com que a gente sinta quando coloque a mão numa superfície quente e faça com que a gente e vai fazer com que a gente tenha a resposta de retirada para evitar que tenha uma queimadura ou um dano maior. Ele que vai fazer com que a gente sinta essa informação térmica. E também a gente vai ter sensores do tipo químico, que vão ser responsáveis por captar substâncias que o nosso próprio corpo produz, como alguns hormônios, como algumas substâncias até de controle de dor, e também substâncias que a gente vai acabar consumindo, como alguns medicamentos, álcool e cafeína. Pelo fato do nosso corpo possuir essa série de sensores, ele tem como se fosse um painel de um carro. O painel de um carro ele apresenta todas as informações importantes acerca desse carro, e toda vida que algo foge do padrão de funcionamento, ele acende um sensor luminoso e até às vezes sonoro para avisar que algo está acontecendo de errado e que a gente possa resolver. Por exemplo, se eu deixo uma porta do carro aberta, um sensor luminoso vai ser acionado no painel para eu saber que eu tenho que fechar a porta antes de continuar dirigindo esse carro. Ou então, se o meu carro o meu combustível entra na reserva, um aviso luminoso também vai aparecer nesse painel para avisar que eu preciso parar no posto, abastecer para que o carro continue funcionando normalmente. Mesma coisa acontece no nosso corpo, quando algo acontece de errado, um desses sensores vai ser acionado para que a gente tente solucionar o problema. Outra coisa que a gente também precisa conversar é a diferença entre dor e lesão. Normalmente, nós temos essas duas palavras como se elas fossem sinônimos ou como se elas fossem diretamente proporcionais. Quanto maior é a minha dor, maior é a lesão que eu vou ter e vice-versa, e nem sempre é assim, e eu trouxe 2 exemplos para a gente conversar um pouco sobre. O primeiro exemplo é de uma ginasta americana que na década de 90, durante uma final olímpica e durante um dos movimentos de salto, ela acabou fraturando o tornozelo. E quando a gente pensa na dor de uma fratura, a gente espera que essa dor seja insuportável, e o que era de se esperar é que ela deixasse de competir por conta dessa lesão. Mas por conta do contexto que ela estava inserida, ela estava numa final olímpica, ela tinha chances de medalha, ela continuou competindo e inclusive foi campeã olímpica mesmo com essa fratura no tornozelo. Em contrapartida, nós temos um corte de papel. Corte de papel é uma lesão superficial, ela adentra só milímetros de pele, mas que dói bastante e incomoda bastante. Isso a gente tem várias explicações. A primeira é que nossa mão possui uma quantidade maior daqueles sensores que a gente acabou de conversar, mas também se a gente corta o dedo num dia que está mais estressado, mais chateado, a gente acaba sentindo e prestando mais atenção nesse corte do que normalmente prestaria.
Então aqui a gente começa a entender que a presença da dor, ou mesmo a intensidade da dor, não significa ter uma lesão maior ou menor, e que outros fatores vão acabar interferindo na forma como a gente interpreta essa dor. O nosso cérebro, em relação ao nosso corpo, ele tem um papel de comando. Ele funciona como se fosse uma central de monitoramento do nosso corpo. Ele está de olho em tudo que está acontecendo e é ele que vai encontrar, né, esses problemas e também tentar buscar essas soluções. A gente pode até comparar o cérebro a uma central de monitoramento de tráfego. Quando a gente fala de uma central de monitoramento de tráfego, ela tem acesso ao trânsito de toda uma região. E a partir do momento que uma das vias que ela controla, ela começa a não funcionar como deveria, começa o trânsito a ficar mais lento, engarrafar, ou então acontece um acidente na via, ela tende a desviar toda a atenção dela para essa via na tentativa de solucionar o problema. Mesma coisa acontece com o nosso cérebro, ele está de olho em tudo que está acontecendo no nosso corpo. A partir do momento que alguma área do nosso corpo não funciona como deveria, ele desvia toda a atenção dele para essa região na tentativa de solucionar o problema. Então o cérebro, ele vai reunir várias informações e escolher qual é a melhor decisão para resolver o que está acontecendo de errado com o nosso corpo. Outra coisa que também pode acontecer é que esse nosso sistema de alarme, que é a dor, ele pode estar desregulado. Aqui a gente pode até trazer o exemplo de um sistema de alarme contra invasão. Um sistema de alarme contra invasão ele é para ser acionado quando alguém tenta invadir a sua casa, né? Força a sua porta, a sua janela, pula o muro da sua casa. Mas muitas vezes esse sistema de alarme está tão desregulado que o simples fato de um amigo bater na porta já vai fazer com que o alarme dispare. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Às vezes esse nosso sistema de dor, ele está desregulado. Muitas vezes pessoas que têm dor há bastante tempo, dor crônica, esse sistema está tão hipersensível, está tão desregulado que alguns estímulos que não são dolorosos vão acabar sendo interpretados como dor. Pessoas que têm dor na face, muitas vezes, o simples fato de lavar o rosto ou colocar os óculos no rosto, um brinco mais pesado, vai acabar gerando dor, e isso são estímulos que não são dolorosos, mas por conta dessa desregulação do alarme, eles vão acabar sendo interpretados como dor. E alguns fatores vão acabar também interferindo nessa desregulação do alarme. E que fatores são esses? Uma coisa também que a gente precisa conversar é que a dor ela é multifatorial. Ela não é causada por um único fator isolado. Ela, na verdade, é causada por um somatório de fatores. A gente vai ter fatores biológicos, que são a lesão propriamente em si, propriamente dita, são os aspectos físicos, mas a nossa dor também vai estar relacionada às nossas preocupações, às nossas emoções, o modo como nós nos relacionamos com a nossa família, como nós nos relacionamos no trabalho, e até mesmo as nossas preocupações com a nossa situação econômica vai interferir na forma como a gente lida e interpreta essa dor. A boa notícia é que o nosso corpo possui uma série ele é capaz de produzir umas substâncias que são responsáveis por controle da dor, que é o nosso corpo de bombeiro que vai ser usado para apagar aquele incêndio que ao princípio fez com que o nosso sistema de alarme tocasse, que fez com que a gente sentisse dor. E existe uma série de estratégias que a gente pode adotar para produzir um maior número de bombeiros e também para fazer com que esses bombeiros sejam mais eficazes. E que estratégias são essas? A prática de exercício físico, praticar relaxamento, mudanças de hábitos, de estilo de vida, ter menos medo de movimentar, porque o que normalmente acontece com pessoas que sentem dor, né? Pelo fato de você já ter sentido dor em uma determinada atividade, uma determinada função, você acaba evitando essa atividade na tentativa de evitar a dor. Mas quanto menos você se movimenta, quanto mais você evita as atividades, mais disfunção você acaba gerando e acaba gerando mais dor. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Então quanto menos medo você tiver de se movimentar, mais você vai ser capaz de produzir esses bombeiros, essas substâncias de controle de dor. E também retornar gradativamente algumas atividades que você deixou de fazer devido à dor. Outra coisa que também pode acontecer é que o incêndio, né, essa chama que fez o alarme
contra incêndio disparar, né, que fez com que a gente sentisse dor, ela pode aumentar. E tem alguns fatores que fazem com que essa chama aumente, que fazem com que a gente alimente essa chama. O sedentarismo, o medo de movimentar, pensamentos negativos em relação à sua dor. Você vive constantemente pensando na sua dor, acha que nada do que você faz melhora ela, isso também é combustível para a dor. A ansiedade, o estresse, tudo isso pode ajudar a aumentar esse incêndio. Mas também existem estratégias que você pode adotar, como a gente já começou a conversar quando a gente falou sobre os bombeiros, que pode ajudar a lidar com a sua dor. E que estratégias são essas? O fato de você conhecer a sua dor ajuda a lidar com ela, mudanças de hábitos, prática de exercício físico, o relaxamento, retornar gradativamente aquelas atividades que você deixou de fazer por medo da dor e também definir metas alcançáveis. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando a gente fala sobre conhecer a sua dor, é de extrema importância você entender o que está te causando dor. Aqui a gente está falando sobre a disfunção temporomandibular, sobre a DTM, e a gente precisa entender que a DTM, assim como a dor, ela é multifatorial. Tem uma série de fatores que vão se juntar para que façam com que você sinta dor, né? Então, levar em consideração os aspectos biológicos, físicos, a influência dos músculos mastigatórios, da articulação temporomandibular, mas também saber que você acaba sentindo esses sinais e sintomas de DTM também por conta das suas preocupações, das suas emoções, das suas relações em casa, no trabalho e da sua situação econômica. Então, quando você está mais ansioso, mais estressado, é muito mais comum que você sinta mais esses sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Então, entender quais são as causas e o que você pode fazer para melhorar a sua dor também é de extrema importância para te ajudar a lidar com ela. Também é importante evitar alguns hábitos. Já foi dito nos outros passos de que a DTM está relacionada a hábitos parafuncionais, né? Que são aqueles hábitos que não são comuns ao nosso sistema mastigatório. Então, evitar eles é de extrema importância. Então, evitar mascar chiclete, morder os lábios, morder objetos como tampa de caneta, roer unhas e evitar o apertamento dentário. Para ajudar, né, a evitar esses hábitos, principalmente o apertamento dentário, existe um aplicativo, que o nome dele é Desencoste, que você pode baixar no seu celular e ele vai funcionar como sistema de notificação para te ajudar a lembrar de evitar esses hábitos. Também é de extrema importância e te ajuda a lidar com a sua dor a prática do relaxamento, porque o relaxamento tem como objetivo reduzir os efeitos do estresse sobre a sua saúde. E quem tem constantemente dor acaba expondo o corpo a esse constante estresse e o relaxamento vai ajudar a lidar com isso. O relaxamento ele produz substâncias químicas que reduzem a dor e promovem a sensação de bem-estar. Então, para isso, é interessante que você separe momentos do seu dia para que possa ter esses momentos de relaxamento, tentar separar pelo menos um ou dois momentos durante o dia para que esse relaxamento se torne um hábito. É interessante também colocar lembretes, às vezes no celular, post-its na tela do seu computador, no espelho do banheiro, para te ajudar a lembrar de praticar relaxamento. E o simples fato de você fazer uma respiração consciente já vai te ajudar a produzir um certo grau de relaxamento. Outra coisa que também ajuda a lidar com a sua dor é a prática de atividades prazerosas. O fato de você ler um livro que você goste, parar e assistir uma série que seja uma série ou um filme que seja da sua preferência, ajuda a te desviar sua atenção da dor e também a promover relaxamento, né? Diminuir o estresse causado pelas atividades do dia a dia. Então, passar um momento com seu pet, momentos agradáveis ao lado da sua família, ir para um ambiente, para uma paisagem que seja agradável para você e até mesmo os momentos de autocuidado vão te ajudar a lidar melhor com a sua dor. Outra coisa extremamente importante para lidar com a sua dor é retornar às atividades que você deixou de fazer por conta da dor. Então, voltar à prática de exercícios físicos, voltar, no caso da DTM, voltar a comer alimentos que você evitava comer por medo de sentir dor. Então, aqueles alimentos mais sólidos, mais consistentes, eles devem ser evitados em momentos de crise, mas nada impede que eles possam ser reinseridos aos poucos em momentos que você está livre de dor.
A prática de exercício físico também é super importante, já que existem os custos da inatividade. Então, quando você está inativo, você tem dores mais frequentes, intensas, você tem uma menor aptidão física, tem alterações de humor, fica mais estressado, mais irritado, tem uma baixa autoestima, já que você não está cuidando do seu corpo, a sua autoestima ela vai estar mais baixa, e também vai ter uma redução da sua qualidade de vida. Para inserir os exercícios físicos na sua rotina, é importante primeiro que você escolha um exercício de que você goste de praticar, para que seja mais fácil que ele se torne um hábito. Você precisa também buscar a ajuda de um profissional de saúde para definir metas realistas e possíveis de ser alcançadas da prática de exercícios ao longo das semanas. E também é interessante registrar os exercícios praticados para que você possa ter um controle e consiga fazer a progressão deles aos poucos. Outra coisa que também é importante é um sono regular, já que a recuperação da energia é uma grande aliada contra a dor e dormir mal faz com que o corpo produza substâncias parecidas com as liberadas no estresse, que elas aumentam a sensibilidade e a chance da dor aparecer. Então, dormir bem restaura nossas forças e nos dá energia para enfrentar o dia. E existem uma série de estratégias para tornar seu sono regular, já que pequenas mudanças nos hábitos podem gerar grandes diferenças. Então, o fato de você praticar exercício, uma rotina regular de exercício ajuda também a regular o seu sono. Criar uma rotina regular de sono, com horário certo para ir dormir, com horário certo para despertar, tentar evitar quebrar muito essa rotina também durante os finais de semana, para que ela seja instaurada e você consiga ter esse padrão de sono regular. Utilizar técnicas de relaxamento um pouco antes de dormir, como técnicas de respiração, técnicas de meditação, também vão te ajudar a ter um sono melhor, com um sono mais duradouro e que seja restaurador. Também pode ser adotada a estratégia de um banho relaxante um pouco antes de você ir para a cama, para também te ajudar a melhorar esse sono. Também evitar pensar no que fazer no dia seguinte, na hora que você deita para dormir. Caso você queira organizar a sua rotina, você faça isso um pouco antes de ir para a cama e não deixar aquele momento que você deita para dormir para tentar organizar as atividades do dia seguinte, porque você vai acabar ficando mais desperto e não vai conseguir relaxar para conseguir entrar num sono mais tranquilo. E também deixar o quarto confortável, com luzes mais baixas, um quarto silencioso, evitar telas como a tela da TV, a tela do celular, tudo isso vai te ajudar a ter uma rotina de sono regular. Então, resumindo a nossa conversa, a dor é um sinal importante e ela vai avisar quando o nosso corpo está correndo algum risco, quando ele não está funcionando da maneira como ele deveria. Mas é importante a gente saber como lidar com ela e entender que você tem um papel importante no tratamento da sua dor e que são as mudanças do seu estilo de vida e as mudanças que você faz na sua rotina que vão te ajudar a controlar ela. Eu agradeço a atenção de vocês e vamos para o 5º passo do nosso evento.